Boa tarde a todos. Que bom. Mais uma vez estamos aqui para ouvir o que Deus tem para falar no nosso coração. É sempre muito bom quando a gente recebe do Senhor alguma coisa que toca o nosso coração e vem trazendo aquele mover dentro do nosso coração para que a gente possa falar o que Deus quer falar para cada um de nós. E hoje eu quero fazer uma pergunta inicial, que você não precisa responder alto, só responda no seu coração. Qual é o seu chamado? Como é que você tem recebido o chamado de Deus na sua vida? O que é que você tem sentido de Deus quando você ouve alguma pregação e você fala assim: nossa, essa palavra é para fulano de tal. Pena que ela não está aqui. Ou então, puxa, se a pessoa, vem uma pessoa, não, a gente sabe que todas as vezes que nós ouvimos alguma coisa é porque é para a gente mesmo. E às vezes a gente mascara o que Deus está falando para falar assim: não foi para mim. Porque todos nós temos um chamado. E esse chamado, ele está especificamente na palavra em vários versículos. E eu separei hoje, não sei como são aqui, são 11 versículos específicos de chamado de Deus para as nossas vidas. Talvez assim, você pode falar assim: mas esse chamado é muito genérico. É genérico, é um chamado genérico. Mas quando eu comecei a meditar no chamado, já faz até algum tempo que eu preparei essa palavra, inclusive já até ministrei outras vezes essa palavra. Mas quando a gente começa a pensar e pedir para o Senhor o que a gente vai falar, vem aquela coisa assim, toca no coração e eu falei assim: não, realmente, o nosso chamado, ele é constante. Ele é constante. E quando a gente ouve o chamado de Deus, talvez a gente até ouça mesmo. Você fala: puxa, Deus está falando, foi comigo. Aí a gente nem falou que foi para ninguém, não, foi para mim mesmo. Mas daí você tem obedecido a esse chamado. Quando a gente ouve alguma coisa assim forte mesmo, aquela coisa assim que parece que dá um negocinho no coração. E às vezes a pessoa fala assim: puxa, mas parece que eu não ouço Deus falar comigo. Ouve sim. Aquela coisinha que dá no coração é exatamente a maneira como Deus está falando com a gente. Porque isso está na palavra. Lembra quando aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando eles estavam voltando, entristecidos, cabeça baixa, conversando a respeito das coisas que tinham acontecido, e Jesus chega do lado, vai falando com eles, e vai falando das... Aliás, eu fico imaginando muitas vezes quando eu estou lendo aquela passagem, eu falo assim: cara, não podia estar escrito tudo que Jesus falou a respeito dele, né? Cada versículo que ele fez o comentário, porque a gente sabe que os judeus, né, Jesus era judeu, eles sabiam decor todos os livros. Você imagina uma criança na primeira etapa dos estudos, de 6 a 10 anos, que os judeus faziam, eles decoravam os 5 primeiros livros. Gente, para ler Levítico, não sei, para ler Levítico já é difícil. Você imagina uma criança decorar esses livros? E depois de 10 a 14 anos, eles tinham que decorar os outros, todos aqueles 27 livros do Antigo Testamento. 27? 39. 27 é o número. 39. Olha, até o número a gente erra. E às vezes quantas vezes eu falei: puxa, eu queria decorar alguma coisa. Decorar os provérbios. Nossa, teve uma época que eu e uma amiga, nós fazíamos um trabalho, vamos decorar. A gente não partiu, não saímos do primeiro
capítulo de Provérbios e acho que até hoje eu não sei decor. O pastor Ranius está fazendo. Quem está participando do pastor Ranius ali? Quem puder chegar às 5 horas da tarde e participar dessa jornada bíblica que o pastor Ranius está fazendo, vale a pena, porque além de explicar minuciosamente as coisas, ele está instigando a gente a ler durante a semana, para vir preparado para receber, e ainda pedindo para a gente decorar o versículo. Semana passada eu decorei o do primeiro, agora ele já passou do segundo capítulo, que é os versos 28 e 29, eu decorei o de Romanos 1, 17 e 16 e 17, vou ver se você fala. Posso? Deixa eu ver, vou tentar. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho há a revelação da justiça de Deus, do princípio ao fim. Porque o justo, princípio ao fim pela fé. Porque está escrito, o justo viverá pela fé. Gente, quando a gente decora, parece que é exatamente o que a palavra decora. É decoração, entra no coração. Quando eu comecei a decorar esse versículo, aquela palavra assim, porque a justiça de Deus. Sabe quais são as justiças de Deus? Está lá em Mateus. É a oração. Esmolas que a gente faz para os outros, é viver uma vida que a gente, e hoje ele explicou, é viver uma vida que não tem aparência. Essa é a justiça de Deus. Bem, toda vez eu tenho que chorar, né? Mas eu ando extremamente movida por algo que eu não sei explicar. Eu gosto muito de ouvir pregações quando a gente está fazendo serviço em casa, né? Então eu vou passando roupa. Eu adoro passar roupa. Alguém gosta? Muita gente fala que não gosta. Eu adoro passar roupa. Então eu até acumulo e coloco até coisa que nem precisava passar, mas eu ponho lá para poder ficar mais tempo passando roupa. Obrigada. E aí essa semana eu estava passando roupa e eu fiz uma pregação da irmã de Mary Williams. Ela já esteve muitas vezes aqui com a gente ano passado, né? Ela vinha pelo menos uma vez por mês aqui, mas depois com alguns percalços tal, não deu mais para estar aqui com a gente. E ela fez uma pregação que ela sentou num grupo de mulheres, e as mulheres estavam sentadas assim, algumas no chão, e algumas numa cadeira, as outras de pé, uma coisa muito informal, bem para a mulher. Mas sabe o que ela veio falar? Ela veio falar como se medita na palavra. E ela deu algumas dicas, eu não era nem estava previsto falar isso não, mas eu acho interessante falar para vocês isso. Porque o texto que ela leu é o texto daquela mulher do fluxo de sangue. E quando ela começou a ler, ela leu primeiro uma vez, pausadamente. Eu gosto de ler também a palavra assim, bem pausada, prestando atenção nas vírgulas, para ver se a gente entende bem o conteúdo. Bom, primeiro, sabe o que ela deixou assim muito explícito para você meditar num trecho, quando você sentir que tem que meditar naquele trecho? Você deve ler pelo menos umas 10 vezes aquele texto. Leia umas 10 vezes. Lê uma vez, lê uma outra vez. Quando a gente pega aquelas versões assim um pouco mais antigas, da revista atualizada, que tem Ferreira de Almeida, que tem assim umas palavras até... Então vai no dicionário, procura. Hoje a gente pode até pegar outras versões e ler essas 10 vezes nas versões que a gente tem. Tem Bíblia Viva,
Gente, a mensagem, eu estou lendo esse ano essa Bíblia, a mensagem, ela é muito mais poética ainda. Ela tem uma interpretação assim, gostosa, sabe? Bem atual, mas forte mesmo para o coração da gente. E depois de você ler umas 10 vezes, procure colocar versões bíblicas ali, aí ela começa dizendo que a gente tem que entrar no que você está lendo. Então ela diz assim: faz de conta que você é uma das pessoas que está naquela multidão que aquela mulher disse que tinha ouvido falar de Jesus e foi atrás dele pensando assim: se eu apenas tocar nas vestes, eu vou ficar curada. Quer dizer, ela já exercitou a fé e ela vai, e aí ela diz o seguinte assim: comece olhando assim, você está ali, está prestando atenção no que Jesus está falando, você percebeu que veio o Jairo falar com Jesus, você está prestando atenção, e depois ela disse assim: agora faz de conta que você está na janela de um sobrado que na rua que está em frente, ele estava na praia. Então você está olhando, está um dia nublado ou está um dia... Quer dizer, ela foi falando tantas coisinhas que a gente foi meditando junto. Ela ficou 1h e 20 minutos meditando. E se a gente fizer isso, realmente, Deus vai falando e vai mostrando algumas coisas. Mas fora isso, ela diz que a gente deve ter um dicionário bíblico, alguma Bíblia que tenha estudo, que faça alguns comentários, que faça links com o Antigo Testamento, dos textos. Por que ela era impura? Daí a gente vai lá em Levítico e fica meditando. Então, quando você meditar, reserve o tempo para você fazer isso. Porque sem meditação da palavra, a gente não cresce espiritualmente. Mas quando você medita e depois você vem a um culto, parece que Deus prepara sempre alguma coisa para responder o que você meditou. Amém? Então vamos voltar lá ao que eu disse que nós íamos falar. O primeiro versículo que eu quero chamar a atenção de vocês está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Então, se você não sabe o seu chamado, esse é o primeiro chamado de Deus, para nós sermos filhos de Deus. 1 João, primeira carta de João, não é o Evangelho de João, não, é lá no final. Sabem cantar a musiquinha? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. Gostou da minha voz? Eu posso. Apocalipse de João. 27 livros. É porque o Apocalipse foi escrito por de João. Mas eu sei cantar essa música desde Gênesis. Mas hoje foi assim que eu aprendi. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente é um bebê, né? Eu tinha 44 anos, mas a pessoa que começou a me ajudar a ler a palavra, ela falou: não, a gente fazia isso com as crianças. E aí as crianças têm que aprender com musiquinha, é muito mais fácil, né? Desde Gênesis, daí eu sei. Então eu canto assim, quando fala assim, Abacuque, eu canto musiquinha, vou lá para já sei, entendeu? Porque senão a gente tem que ir no índice, né? Porque os maiores. Bom, então lá, 1 João, acharam aí? Todos acharam? 1 João, capítulo 3, verso 3. Vede que grande amor tem concedido o Pai, para que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós o somos,
Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Nós fomos chamados para ser filhos de Deus, chamados de filhos de Deus. E aí, eu digo para você, quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? Quando nós nascemos de novo. Nós temos que ter 2 nascimentos. O primeiro nascimento é o físico, da mãe e do pai. O segundo nascimento é do Espírito. Aonde está isso? Lá em João, capítulo 1 de João, do Evangelho de João, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam ou creram, aos que creem no seu nome, dele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Porque de início nós somos criaturas de Deus. Deus criou todas as coisas. Mas quando nós cremos que Jesus veio ao mundo, Ele é Deus, se esvaziou da sua glória, se tornou o nosso irmão mais velho, primogênito dentre os mortos. Nós cremos nisso, nós passamos a ser filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui nessa manhã, nessa noite? Nós temos que ter essa firme convicção, porque somente os filhos de Deus é que recebem a herança. Não é filho que recebe a herança? A herança de quê? De todas as coisas que tem de promessa aqui na palavra de Deus. Então esse é o primeiro chamado. Se você não sabia qual é o seu chamado, esse é o teu chamado. Ser chamado filho de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro chamado é para sermos servos de Jesus Cristo. Está lá em Romanos, capítulo 1, verso 6. Nossa, Romanos, capítulo 1, o capítulo todo do verso 1 que nós estudamos com o pastor Mailson, há 2 quartas-feiras. O verso 6 diz assim, Romanos, capítulo 1, verso 6. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus. Em outra versão está, entre os quais sois também chamados para serem servos de Jesus Cristo. Nós somos do Senhor Jesus, porque nós temos que servir ao Senhor Jesus em tudo o que Ele nos tem dado. Somos chamados para ser do Senhor, para sermos servos do Senhor. Em João 6,37, nós vemos que o Pai é que entrega a cada um de nós para Deus, para Jesus. E Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então nós somos filhos, nós somos do Senhor Jesus para servir ao Senhor Jesus. Nós somos chamados para sermos de Jesus, sermos servos fiéis do Senhor Jesus. Mas é só isso? Não. O terceiro versículo que nos diz quem nós temos que ser, qual é o chamado, nós temos que ser chamados de santos. Romanos 1,7. Amados de Deus, chamados para serdes santos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para ser santos porque o Senhor é santo.
sem a paz com todos e a santificação, ninguém verá o Senhor. E a gente fala assim, mas como nós vamos ser santos num mundo tão cheio de coisas terríveis, que faz com que os nossos olhos só vejam coisas terríveis? Aí a gente tem que recorrer àquele que é o consumador da nossa fé. Levar a nossa mente cativa ao senhorio do Senhor Jesus. Olhar para Ele. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, diz também assim: a igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Cristo, em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Chamados para serem santos, santificados em Cristo. Nós sozinhos não conseguimos fazer absolutamente nada. Quando Jesus falou sobre o sermão do monte, ele sempre diz que nós seríamos bem-aventurados, mas se nós estivermos olhando para quem? Para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando ele disse lá para a gente que nós devíamos cuidar dos nossos olhos, porque se os nossos olhos forem bons, e aí a gente fala assim, puxa, mas e se eu olho? Aí uma vez eu lembro que o pastor Eibe falou assim, olhe, mas não dê a segunda olhada. Porque ninguém é cego, né? Se você vê algo que te encante, não dê a segunda olhada. Porque a segunda olhada vai ajudar você a fazer com que a sua mente navegue e pense em coisas que não deseja. É uma área perigosa, como disse a Janine, uma área perigosa. Então, se nós tomarmos cuidado com o que nós olhamos, inclusive leituras. Bom, hoje em dia, gente, às vezes eu fico assim, me perguntando, será que eu tinha que ler outras coisas? Às vezes eu vou ler outras coisas e assim, não consigo. Até alguns livros, eu sei que livros de ajudas bíblicas, é claro, né? Tudo bem. Mas se eu não li a palavra, se eu não meditei ali em alguns versículos, eu não consigo. Aí o meu genro outro dia falou assim, ai, dona Nádia, a senhora precisa ler uns outros livros assim, de outras coisas para a gente poder debater. Eu falei, então tá, mas assim, leia também a palavra, a gente debate junto a palavra. Depois, se você fizer isso comigo, né? Aí quando eu fiz esse tipo de questionamento, então tá, então agora de segunda-feira a gente para ler juntos e a gente debate. Eu falei, então tá, daí qual os livros? Daí ele foi falando uns livros lá, eu falei, tá bom, vou tentar ler. Já que ele fez uma parte, ele está querendo, né? Mas e é muito interessante. E no dia 26, eu sei que é carnaval, né? Na escola ministerial nós vamos entrar agora em fevereiro, porque o último domingo agora ainda é sobre planejamento, né? Não percam, gente. Em fevereiro, todos os domingos de fevereiro, vai ser o pastor Rannis, o pastor Caio, o pastor Josué e eu tive o privilégio de ser convidada também. Nós vamos falar sobre avivalistas, né? E eu vou falar sobre C.S. Lewis. Eu estava estudando sobre a vida de C.S. Lewis. Ele é um cara assim, um espetáculo intelectualmente, mas ele era ateu. Para convencer um ateu, primeiro ele foi convencido de que Deus existia. Depois ele demorou muito tempo para saber que Jesus era Deus. Mas as coisas que ele fala é impressionante. Só mesmo uma mente muito intelectual, quer dizer, tinha que ter um pastor Rannis papeando com ele, né, também, porque olha, o pastor Rannis fala algumas palavras, né, gente, lá que
Jesus, mas que delícia, né? Qual que é aquela essa palavra eu até guardei, que é eu marquei diátribe, que é uma pessoa que está falando com outra numa figura de linguagem, nossa, muito lindo. Uma figura de linguagem de uma conversa com alguém que é imaginário, né? Nossa, que coisa mais linda. E aí, bom, isso daí é meditar também, né? A gente começa a meditar falando, vou conversar com quem? Só que essa figura imaginária a gente pode falar que pode ser o Espírito Santo, né? Senhor, fale conosco. Bem, e voltando aos chamados, então nós fomos chamados para ser filhos, nós fomos para ser de Jesus Cristo, servos, santos. O quarto chamado é para a liberdade. Isso, quando eu estava estudando, eu achei uma coisa muito interessante. Gálatas 5, capítulo 5, verso 13, diz assim, Gálatas 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Engraçado que até pelos estudos do pastor Randes eu tenho entendido mais ainda um pouquinho a cabeça do apóstolo Paulo. Porque ele era um judeu que estudou aos pés de Gamaliel. Ele era farisaico, ele era perseguidor dos cristãos dos primeiros momentos, porque ele estava achando que estavam fazendo alguma coisa errada, mas ele mesmo não tinha tido a interpretação do Deus que é amor. E nesse capítulo 2 de Romanos hoje que nós estudamos, que começa especificamente que se você julga o outro, você é indesculpável. É exatamente que esse versículo de Gálatas 5 está dizendo que nós fomos chamados à liberdade. Você tem liberdade, mas quando a sua liberdade fizer com que outras pessoas pequem, você não deve fazer nada que possa impedir que outra pessoa chegue ao entendimento do Evangelho. E às vezes, eu não sei vocês, mas eu às vezes eu fico assim, pedindo perdão a Deus, porque eu ainda tenho aquela velha natureza de achar que poxa, aquela pessoa podia fazer de maneira diferente. Não. Porque nós somos pessoas tão diferentes umas das outras, que C.S. Lewis falou assim, eu levei 30 anos para ter entendimento de quem era Deus. Tem pessoas que têm o entendimento de Deus na conversão imediata. Aceita Jesus, estava embriagado e acaba purificado ali naquela hora. Faz as coisas com um entendimento melhor do que qualquer pessoa que nasceu no Evangelho, que se sente... E aí, do jeito que os judeus eram pegajosos e os ortodoxos até hoje são, que eles acham que eles são as pessoas que vão estar diante de Deus e o restante é nada. Nós temos muitos evangélicos assim. Quanto tempo que eu via pessoas evangélicas que só falavam que a gente era do diabo, né? A unha vermelha, né? Cabelo curto, batom, tantos sofismas assim que deixavam a gente preocupada. E aí, mas hoje, com o entendimento que eu tenho, o dia que alguém me chamou para ir pregar numa igreja Assembleia de Deus, que você sabe que é a Assembleia de Deus, que algumas até são mais liberais, outras, eu fui de vestido,
fui de sapatinho baixo, só não pude colocar um aplique, porque o meu cabelo tá curto. Mas eu não passei batom, eu não fui de brinco, eu não fui de nada que escandalizasse. Porque hoje eu entendo, porque Paulo falou, ó, se não use da sua liberdade para fazer com que outro, você tem que pensar no outro, nós temos que pensar no outro. E pensar no outro é não julgar o outro. Porque cada um vai ter o seu momento. Porque quem convence é o Espírito Santo. Quando eu me converti, eu tinha uma porção de coisas na minha casa. Eu tinha santinho, eu tinha imagem, eu tinha crucifixo pregado na parede. A pessoa que me levou para Cristo, ela não falou isso para mim. Eu tinha uma mania de usar roupa transparente. Imagina, eu mesmo assim, né, já com 44 anos, casado, nunca meu marido falou nada. Mas um dia que eu me vesti para ir para a igreja, eu fui ao espelho. Eu fiz assim, meu Deus, que escândalo. Quer dizer, eu nunca tinha me olhado daquele jeito. Fui eu que me olhei? Não, porque eu era cega espiritualmente. Eu na hora tirei aquela blusa, coloquei outra coisa e nunca mais fiz esse tipo de coisa com as roupas. Quando eu compro uma blusa que é bonitinha, eu boto uma outra pele embaixo, né? Aquelas blusas de pele. E quando eu comentei com meu marido falou, nossa, eu nunca percebi que você usava. Eu falei, caramba, eu usava uns... A gente até, olha só, comprava até sutiã mais bonito para ficar... Eu falei, meu Deus, olha que... E outras coisas que talvez a gente faça enquanto a gente não tem a sensibilidade espiritual das coisas que o inimigo cega o nosso entendimento. E aí, quando nós temos a liberdade em Jesus para viver, nós temos a santidade para preservar. Porque mesmo lá em Romanos, ele falou, né, hoje que os judeus faziam com que os outros povos menosprezassem o Deus a quem eles serviam. E quantas vezes a gente fala assim, que alguns evangélicos desmerecem o evangelho, né? E as pessoas falam assim, crente? Nossa, eu prefiro... Eu mesmo tive a infelicidade de colocar uma pessoa lá em casa para me ajudar na faxina, na época, da igreja, né? E eu falei, não, falei pro meu marido, aí meu marido começou a achar que estava faltando, sumiu não sei o que, sumiu não sei o que. Eu falei assim, não, imagina, é crente. E aí, quando nós descobrimos que era a crente que tinha roubado, e eu inclusive tinha indicado ela para outras pessoas, e ela fez o mesmo na casa de outras pessoas, ainda foi lá falar, não, eu trabalho na casa da pastora Nádia. A pessoa, então tá, pode trabalhar na minha também. E roubou lá também. Aí meu marido falou assim, é melhor a gente não pegar ninguém crente, porque... E eu já vi gente falar assim, eu prefiro pegar gente que não é crente, porque crente já não é... Gente, que testemunho que nós estamos envergonhando o Evangelho. Eu acho que cada um daqui já deve ter ouvido falar isso, ou só eu que ouvi falar de gente que prefiro pegar a pessoa que não... Porque quando alguém faz alguma coisa errada e ele é crente, logo fala assim, o crente fez isso. Sabe por quê? Porque a expectativa está em nós de revelarmos esse Deus que é um Deus maravilhoso. Por isso que as pessoas não falam, não, se ela é crente, está fazendo isso, porque de um outro tipo, de qualquer outra religião, a pessoa fala assim, a gente já espera isso mesmo. Agora, quando você se identifica como cristão, que serve a um Deus que é todo poderoso, você envergonha, não dá, né? E aí Paulo fala, né, pra gente, a gente pode todas as coisas naquele que me fortalece, né?
podemos fazer isso, mas se envergonhar o outro. Você pode comer qualquer coisa, pode, mas se você vai comer. E aí a gente fala assim, o cara fala, eu sou crente, mas quando de repente você passa ali, ele está com uma latinha de cerveja, já rotula, né? Crente, né? Bebendo. Não pode. Eu posso todas as coisas, não é o que entra pela minha boca que faz eu ficar. Mas eu vou escandalizar? Então eu não posso. Por quê? Porque a gente tem que pensar antes pelo amor de servir aos outros. Isso é o que reza para a nossa vida aqui como cristãos firmados na palavra do Senhor. Outro chamado, nós somos chamados para comunhão. Quem não gosta de estar em comunhão com os irmãos, não pode se considerar um crente. Eu sou crente na minha casa sozinho. Não existe isso. Jesus morreu pela igreja. Ele morreu pela igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão. Só que é só aqui? Não, de seu Filho Jesus Cristo. Lembre-se que tudo gira em torno de Jesus Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. É com Ele que nós temos que ter toda esse chamado. Ser feito algo sozinho. Hoje no meu MDA com a Edilma, ela está lendo um livro. Qual é o nome mesmo do livro? Quando o céu invade a terra. Ela está lendo, depois ela vai passar para que eu possa ler também. Tenho certeza, mas ela pegou algumas coisas. Às vezes uma coisa está crescendo e parece, mas é no braço da pessoa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz com relação às coisas de Deus, porque nós temos que buscar, em primeiro lugar, a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Então, quando a gente está buscando em Deus, a gente se fortalece. E eu achei que aquilo foi assim muito forte para o meu coração. Porque por que será que a gente se desgasta tanto? Porque às vezes a gente está batendo, né, dando murro em ponta de faca, que fala. Não deixa o Senhor, Ele está à frente. Ele é que vai recebendo as pedradas maiores. Se respingar alguma em nós, tudo bem. Mas Ele quer que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Estar em comunhão nas células. Estar em comunhão na igreja. Tem gente que entra, a hora que já está no louvor, disfarçadamente senta lá atrás e sai antes do apelo, que é para não ser visto, não tem comunhão. Nós precisamos sim estar em comunhão com os irmãos, porque na comunhão com os irmãos é que a gente se aquece, porque tem aquela fala que se uma brasa fora do fogaréu fica o quê? Carvão. E aí outro dia mesmo o pastor José falou assim, daqui a pouco vai estar todo mundo querendo ser monge no mosteiro, lá sozinho, mas a gente viu aquele filme que até o cara que ficou sozinho, né, o náufrago, ele conseguiu brigar com ele mesmo, né? A gente ainda acaba brigando com a gente mesmo. Nós fomos feitos para ter relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. E Ele quer que nós tenhamos relacionamento uns com os outros. E aí a gente afia um outro. Quando a gente fala alguma coisa que desagrada o outro, a gente tem que ter o cuidado de pedir perdão, aceitar a fala do outro. A gente sabe que algumas pessoas são mais fortes, né? Assim, por exemplo, eu sou bastante forte em algumas coisas. Então a Edilma me ajuda muito nisso. Quando ela percebe que eu fui forte demais, ela fala para mim. E quando eu
Se eu não pedir perdão para alguém, se eu fiz alguma coisa, hoje é o dia, tá? Depois você me espera ali, eu peço perdão. Porque às vezes a gente fala que quer fazer as coisas, às vezes fala de um jeito, eu não sou assim, daquela eu não sou assim, entendeu? Eu até gostaria de ser, mas não consigo, entendeu? Né? Mas às vezes a gente extrapola. Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, passa correndo. Outro dia uma pessoa falou assim, ai, pastor, eu não vou mais fazer gabinete com a senhora, porque outro dia eu passei, a senhora nem me olhou. Eu falei assim, meu Deus, para começar eu não lembrava nem quem ela era. Porque não é uma pessoa que eu converso sempre, né? E a pessoa fala assim, eu estou na sua rede. Eu falei, você e quase 2.000 pessoas, porque eu tenho 220 células, numa média de 10 pessoas, eu tenho quase 2.000 pessoas. Então eu não posso saber, mas eu gostaria de ter comunhão com todas as pessoas. Se vem sempre falar comigo, se vem aqui no culto, no final conversa comigo, a gente vai guardando o nome, mas tem uma hora que a gente... Então eu falei assim, me perdoa. Eu fui lá, pedi perdão, abracei e tal. Fiz a minha parte. Ela ainda não me perdoou não, mas eu já vou pedir várias vezes, toda vez. Agora toda vez que eu a vejo, eu fico até preocupada. Eu vou lá, oi querida, tudo bem e tal. Porque eu não quero que ela fique triste. Mas eu não sou mimimi, tá? Às vezes a pessoa vem... Aliás, eu já falei várias vezes, no começo aqui eu não gostava nem de abraço. Quem me tirou esse problema do abraço foi a Assunção, que ela vinha, me abraçava, me agarrava e eu ficava assim parada. Mas depois eu fui me soltando, agora eu gosto de abraço. Mas não muito apertado. Pode apertar. Bem, mais um. Nós fomos chamados também para sofrer com Cristo. Agora foi tudo coisa boa, né? Mas olha lá. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Porque para isso fostes chamados. Porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Se nós sofrermos aqui por causa de Cristo, nós somos bem-aventurados. Por causa de Cristo. Agora, se você sofrer porque você fez alguma coisa errada, tem mais a que pagar mesmo, né? Aí, às vezes a gente fala assim, o cara matou, roubou, mas bota a Bíblia debaixo do braço e quer sair da cadeia. Às vezes as pessoas falam isso. Não, às vezes o cara fica preso lá. E lá no cárcere, ele tem realmente um encontro com Deus, ele vai pagar aqui na terra. Mas, se nós sofrermos ataques porque nós somos de Cristo, nós somos bem-aventurados. Lá em Mateus, né, que quando o Sermão do Monte finaliza ali no capítulo... Deixa eu ver se eu não tinha colocado aqui, mas vamos ver. É o da bem-aventurança mesmo. Bem-aventurados... Capítulo 5, verso 11. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Se for por isso, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Nós temos que nos alegrar. Nós vamos sofrer. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Se ele venceu, venceremos também. Ele está sempre conosco. Ele está com os seus olhos voltados para o nosso sofrimento. Nós fomos também chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito maior de Deus? Salvar a todos. Nós temos que ser testemunhas do Senhor. Em Atos 1:8 ele disse: descerá sobre vós o Espírito
e ser-me-eis testemunhas. Então, se nós sofrermos, se nós nos santificarmos, se nós formos servos, servirmos ao Senhor, formos filhos, nós vamos sofrer, mas nós vamos receber todas as coisas que Deus tem prometido. Porque os propósitos do Senhor, nós vamos fazer com que aconteça aqui na terra. Amém? Nós fomos também chamados para uma simplicidade. Que coisa mais linda quando Jesus fala que Deus revelou para os pequeninos. Não foi para aqueles que tinham maior entendimento. Mas em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 e 27, diz assim, Paulo aos Coríntios: irmãos, reparai, pois, no seu chamado. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem muito os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e as coisas fracas para envergonhar os fortes. Deus é um Deus grande, mas Ele escolheu nós, a cada um de nós, para fazermos algo de extraordinário. E às vezes a gente se acha pequeno. E aí é bom que você se ache pequeno mesmo. Porque é na simplicidade da sua pequenez que Ele vai te usar. Então, às vezes a pessoa fala assim: eu acho que eu não vou ser um bom líder, eu não sei tanta Bíblia, eu não sei falar direito, eu sou envergonhado, ou eu sou muito pobre, ou eu tenho uma casa muito pequena. Gente, olha, vocês não sabem que nas melhores visitas que eu já fiz, em algumas células que a gente ali se derrama. Teve uma vez, eu posso até contar que a Beth estava comigo, vamos ver se a Beth lembra. Nós fomos visitar uma célula de uma líder, que ela é líder até hoje. E ela nem sabe ler muito bem. Lembra, Beth? Nós entramos mas ela é um coração inteiro, assim, a pessoa é um coração inteiro, que é um amor de pessoa. Ela tem muito amor mesmo. Na hora que ela começou a ler o versículo que era do roteiro, eu abaixei a cabeça e fiquei comigo, eu olhei para Beth, e aí eu pensei assim: meu Deus, ela não está nem entendendo, não é possível que ela está entendendo o que ela está lendo, porque ela leu tudo errado. Mas quando ela fechou, ela foi falar o que tinha no coração. Misericórdia, nós choramos, né, Beth? Eu falei: Deus, Tu és tremendo. Então, basta que você queira ser usada por Deus. É na simplicidade do seu coração que Deus vai usar você. Na simplicidade da sua disponibilidade. Senhor, eu não sou nada, mas eu estou disponível. Na disponibilidade, Deus usa. Deus usa a quem Ele quer, da maneira como Ele quer, para fazer acontecer aquilo que Ele quer. Os desejos do Senhor são sempre muito maiores que os nossos. Os caminhos dele, maiores que os nossos caminhos. Não deixe de atender ao chamado de Deus. Deus quer usar você. Há pessoas que talvez só você possa alcançar. Só você vai ter a oportunidade de testemunhar do Senhor Jesus. Na simplicidade do seu testemunho, você vai fazer alguém aceitar ao Senhor Jesus, ter o entendimento do amor que Ele quer derramar na humanidade, que Ele quer derramar na vida daquela pessoa. Ele é grande, mas quem faz as coisas grandes é Ele.
Medite na palavra desde o início da sua vida. Deus fala profundamente, até quando a gente lê errado alguma coisa. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu presenciei isso em líderes. E às vezes a pessoa fala, as pessoas precisam estar muito... Então os caras mais preparados, talvez não sejam quem mais Deus vai usar. Nós temos que olhar para o Senhor. Quando a gente olhar em alguém e ver o Senhor ali, amém, pode continuar olhando para aquela pessoa. Como Paulo falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Corajoso ele, né, para falar uma coisa dessa. Mas às vezes a gente vem e fala, porque eu estou imitando tal pessoa, porque ela faz desse jeito. Amém, se ela estiver imitando Jesus, imite ela também. Se ela conseguiu, você também pode conseguir. Mais nós somos chamados para paz. Então, se você não está vivendo em paz, lembre que o segundo elemento do fruto do Espírito, ou segundo ou terceiro, amor, paz é o segundo. Né? O segundo é algo que já está dentro de você. O amor, alegria, paz é o terceiro. Amor, alegria, paz. Na primeira tríade lá, tem paz. Melhor falar assim, não é. Mas agora eu já sei que é o terceiro. O Espírito Santo, ele vem completo. Dos 9, tá ali. 9 elementos. Da primeira tríade. Paz. A paz que excede todo entendimento. A paz em meio à guerra. A paz em meio a todo desespero. Nós temos que confiar que Deus está no controle. E quando a gente às vezes vê alguém passando por um vale da sombra da morte, e a gente às vezes quer ir lá para dar uma palavra, quando às vezes é a pessoa que te deixa fortalecido. Muitas vezes já aconteceu isso. Então nós fomos chamados para a paz. O versículo que eu quero trazer para a gente é Colossenses, capítulo 3, verso 15. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e vocês sede agradecidos. Quando nós agradecemos a Deus em todas as circunstâncias, Deus nos ajuda a passar pelo vale. Eu já contei isso num vale que eu passei com relação à minha filha, quando ela se feriu numa cirurgia, fazendo uma cirurgia num paciente, ela se feriu e a pessoa tinha AIDS. E aí ela tomou um coquetel, né, que todo médico, quando se tem contato com sangue, tomou o coquetel. Mas foi feito o exame e aí ela tinha pego hepatite. Naquele momento ela liga desesperada e eu também estava bem, minha filha nem tinha se convertido ainda, eu era bem meses de conversão, e eu na hora liguei para a minha discipuladora, esposa do meu pastor, que eu me converti na Igreja Batista Monte Alegre, em Campo Grande, e ela me falou assim, abre a palavra em Salmo 112. Aqueles que confiam no Senhor não temerão más notícias. Aí eu falei assim, mas o que eu faço? Ela falou assim, fala para sua filha vir para casa, vamos fazer o exame em outro laboratório. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. O verso 1. No 7, ele diz assim, não temerá más notícias, porque o seu coração está firme e confiante no Senhor. E aí a minha filha veio, foi o primeiro momento de fé, de exercer a minha fé, e eu fui falando para ela, e ela triste, e ela chorando, e também foi um momento em que ela também teve uma confirmação de que Deus era com ela, né? A gente fala assim, porque deu certo. Se não desse também a gente teria outro tipo de condição,
queria nos conduzir por outro caminho. Aí ela fez aqui no lâmina, e de repente, a hora que saiu o resultado, deu negativo, não tinha hepatite. E aí os médicos lá é porque foi erro. Eu falei, olha, se foi erro, não foi erro, eu quero glorificar o nome do Senhor, quero agradecer a Deus por nós termos exercitado a nossa fé, por ter alguém que na hora veio e deu uma palavra. Então isso é o que nós todos temos que fazer quando alguém recorrer a gente. Por isso que nós temos que meditar na palavra. Naquele momento Deus traz uma palavra que você fala para a pessoa. Às vezes a gente fala alguma coisa, a gente nem lembra que fala, né? A pessoa fala, você deu aquela palavra e tal. Por quê? Porque o Espírito Santo quer usar a sua boca. Nós somos corpo, nós somos a boca dele, nós somos o abraço dele, uma vez apertado, bem forte. Nós somos as mãos que acariciam, os pés que vão, o bolso que ajuda. Nós somos o corpo de Cristo. Então, e a paz de Cristo, para a qual também foste chamados em um corpo, domine os vossos corações. Nós vivemos hoje numa guerra, mas nós sabemos que essa guerra, nós temos um general do exército que vai à frente da nossa guerra, e nós somos soldados de Cristo. Devemos nos revestir da armadura de Deus para combater o dia mau, com a palavra afiada na nossa boca, que é a espada que combate, que nos ajuda a nos defendermos dos ataques do inimigo. E por último, nós fomos chamados para receber todas as bênçãos. Essa todo mundo quer, né? Porque nós somos filhos, porque nós nos santificamos, porque nós servimos a Cristo, porque nós fazemos e participamos da comunhão uns com os outros, porque nós vamos atrás do propósito de Deus. Nós temos bênção, e várias. Vou ler alguns versículos. Apocalipse 17, 14. Estes combateram contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis. Apocalipse 17, 14. Ele venceu, nós venceremos, porque nós herdaremos as bênçãos, porque ele já venceu todas as coisas. Todas as bênçãos estão diante de nós. Apocalipse 19, 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Nós temos uma festa lá no céu que Deus estará nos servindo. Bodas do Cordeiro. Que festa! Sabe essas festas bem lindas que a gente vê? Vai ficar no chinelo. Vai ser algo intergaláctico. Hebreus 9,15 diz, e por isso é mediante um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados receberão a promessa da herança eterna. Nós temos as bênçãos do Senhor, mas a maior delas é viver eternamente na presença do Senhor. Porque a vida eterna é essa, como diz João, capítulo 17, verso 3. Que conheçam a Deus como o único Senhor e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Você é herdeira? Diga assim, eu sou herdeira das promessas do Senhor. Feche seus olhos. Se Deus tem lhe chamado, aceite o chamado do Senhor. Você viverá conforme a vontade de Deus, que sabemos que é boa, perfeita e agradável. Senhor, eu quero louvar o Teu nome nesse momento, agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui como filhos amados do Senhor. Mas eu quero lhe pedir, Senhor, se
no nosso meio tem alguém que ainda não sente que o chamado do Senhor foi para ser filho. E nesse momento ele quer ser filho. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor toque no coração. E para isso, a tua palavra diz que nós temos que crer no coração e confessar com os nossos lábios. Por isso, Senhor, eu oro agora pedindo que repitam essa oração no coração. Talvez a igreja não precise ouvir, mas o Senhor quer ouvir você falando essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o meu coração, tudo que eu sou nas tuas mãos. Eu ouvi o teu chamado e eu aceitei o comando do Senhor. Eu quero ser filha amada e receber toda a herança que o Senhor tem prometido àqueles que são chamados por ti. Eu faço essa oração no